Bom, paz do Senhor, bom dia a todos. Amém. Quero primeiramente glorificar a Deus pela vida de cada um de vocês, que Deus os abençoe, porque vocês se dispuseram a levantar mais cedo para estar aqui na escola bíblica, porque eu acredito que vocês querem aprender mais da palavra de Deus. Eu tenho certeza de que só por essa atitude de vocês, de levantarem mais cedo, de vir aqui para a escola bíblica, bênçãos espirituais, até materiais, já estão sendo derramadas sobre a vida de vocês. Então hoje nós vamos iniciar aqui a nossa primeira aula da EBD do ano, olha só. E nós vamos trabalhar nesse trimestre com essa revista aqui, que é da CPAD, revista da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, e ela tem como tema a Santíssima Trindade e como subtítulo, o Deus único revelado em três pessoas eternas. Agora, eu acredito de verdade que nós vamos aprender muito com esse tema nesse primeiro trimestre aqui dessa revista. E para começar, eu quero dizer que esse assunto aqui, na verdade, é um complemento de um outro assunto que nós já estudamos aqui na escola bíblica. Não sei se vocês se lembram, que é essa revista aqui, Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Essa daqui, inclusive, nós estudamos ela no primeiro trimestre de 2025, olha só. Um ano depois nós voltamos para estudarmos sobre a Santíssima Trindade. E esta revista aqui, a ênfase dela é mais voltada para a teologia apologética, que é um estudo sobre a defesa da fé cristã. E essa nossa revista de hoje, ela é mais focada na teologia sistemática, onde nós vamos estudar mais a fundo as doutrinas bíblicas. Então quer dizer, este assunto aqui nós já estudamos antes, mas só que nós vamos nos aprofundar mais, inclusive aqui, nessa revista aqui do primeiro trimestre de 2025, na lição de número 4, o título da lição foi o Deus é triuno, Deus é três. E se a gente chegar na lição de número 4 aqui, vocês vão ver que, inclusive, a imagem da lição número 4 é o batismo de Jesus. E o primeiro subponto aqui da nossa lição de hoje, se você olhar aí na sua revista, você vai ver que é a revelação trinitária no batismo de Jesus. Então, são assuntos que estão interligados, que estão se complementando. Então, a lição que nós vamos estudar hoje, que é a lição de número 1, é essa: o mistério da Santíssima Trindade. E, indo já para a nossa introdução, eu quero começar dizendo duas coisas para tranquilizar e para despertar vocês. Primeiro, quando nós falamos de trindade, nós estamos falando nós não estamos falando aqui de três deuses. Nós estamos falando do único Deus revelado na Bíblia como sendo Pai, Filho e Espírito Santo. Em segundo lugar, o termo trindade, ele é uma palavra que ela não aparece na Bíblia. Mas a verdade que esse termo descreve, ele vai desde o começo das Escrituras. Então, a trindade, ela não é uma invenção humana, mas é uma forma de organizar e de confessar aquilo que a Bíblia ensina. E tem uma frase interessante de um estudioso, o nome dele é Érico Bergstein.
na sua obra sobre teologia sistemática, ele escreve o seguinte sobre a doutrina da Trindade. Esta é uma das grandes doutrinas da Bíblia. A palavra triunidade ou trindade não existe na Bíblia, mas a verdade sobre o único Deus, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, se encontra em toda a Escritura, desde os primeiros versículos, desde Gênesis 1, versículos de 1 a 3, até o último capítulo da Bíblia, Apocalipse 22, versículos 3 e 17. E nos últimos tempos surgirão falsos ensinamentos que negarão essa doutrina, conforme 1 João 2, de 18 a 23. Motivo porque devemos conhecer bem o que a Bíblia ensina sobre isso, segundo Eurico Bernstein aqui no seu livro de Teologia Sistemática. E é exatamente por isso que nós estamos aqui para estudar e falar sobre isso. Muitos, especialmente nesses últimos tempos, têm se levantado em oposição a essa verdade. E nós estamos aqui para reafirmar aquilo que é bíblico, que é o mistério da Santíssima Trindade. Aí alguém pode perguntar, mas por que mistério? Porque é uma realidade que ela ultrapassa a nossa compreensão natural. Porque nós, por nós mesmos, nós não podemos ou conseguimos alcançar plenamente essa verdade. E nós precisamos, então, que o Espírito Santo ilumine o nosso entendimento. Então não é algo visível, palpável, né? Não é algo que tem um equivalente perfeito na natureza para a gente comparar. Por isso é mistério. E ainda assim, é um mistério que não ficou escondido, porque ele nos foi revelado na palavra de Deus. Por isso, porque nos foi revelado na palavra, então nós podemos aprender, crer e ensinar com segurança sobre isso. Porque foi o Senhor mesmo quem nos revelou isso na sua palavra. E é sobre isso que nós vamos tratar hoje, tá bom? Então o que é Trindade? Trindade é a doutrina sobre a qual a divindade, embora uma em sua essência, ela subsiste nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então essas três pessoas, elas são iguais na substância e nos atributos absolutos, metafísicos e morais. Mas apesar de, como nós falamos, o termo Trindade não se encontrar nas Escrituras, as evidências que atestam esta doutrina, elas são tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento incontestáveis. E agora citando aqui também um dicionário teológico de Cláudio Honor Corrêa de Andrade, ele diz o seguinte: a palavra Trindade foi usada pela primeira vez em sua forma grega por Teófilo e em sua forma latina por Tertuliano. O credo atanasiano assim se expressa acerca da doutrina da Santíssima Trindade. Adoramos um Deus em Trindade e a Trindade em unidade, sem confundir as pessoas, sem separar a substância. E por que essa lição ela é tão importante? Porque muita gente até vai dizer, mas eu creio em Deus. Mas quando você pergunta para ela quem é Deus, segundo o que ensina a Bíblia, aí vai aparecer confusões. Uns vão separar Deus em três deuses. Outros vão dizer que Jesus não é Deus. Outros vão dizer que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são apenas modos de Deus agir e de se manifestar. Como se Deus, de repente, lhe vestisse uma roupa diferente em cada tempo ou circunstância. E isso não é um detalhe acadêmico, não é um detalhe de ensino. Isso
é algo que mexe com o Evangelho, isso é algo que mexe com a nossa adoração, isso é algo que mexe com a nossa fé. Então hoje, pedindo a ajuda do Espírito Santo, nós vamos caminhar neste estudo, abordando os 3 pontos da lição aqui da nossa revista, que são eles os seguintes. Primeiro ponto, a revelação trinitária no batismo de Jesus. Segundo ponto, a distinção e a unidade das pessoas divinas. E terceiro ponto, a relevância da trindade da fé cristã. Ou quer dizer, o porquê da doutrina da trindade ela ser indispensável para a fé cristã. Então, voltando aqui para essa imagem aqui, esse slide dessa imagem, essa imagem é interessante, né? Porque de uma forma simbólica aqui, nós vemos nessa imagem as 3 pessoas da Trindade sendo representadas, simbolizadas nesses desenhos, né? Temos a mão ali com o sangue simbolizando o Filho. Nós temos o desenho de uma pomba, né? Simbolizando o Espírito Santo, que desceu em forma corpórea, como de pomba sobre Jesus. Nós temos ali uma coroa para representar o Rei soberano, né? Deus como sendo o Rei soberano. E nós sabemos que as 3 pessoas, quer dizer, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são 3 pessoas, mas eles formam um só Deus, como essa figura aqui. São 3 pessoas, mas é uma figura só. Então, é uma só figura que representa 3 pessoas diferentes. E eu trouxe uma outra figura, né, para ver se fica mais claro ainda, que é essa daqui, né? Olha só o que diz essa imagem. O Pai, ele não é o Filho, quer dizer, o Pai ele é diferente do Filho. O Filho não é o Espírito Santo, então o Filho é diferente do Espírito. E o Espírito Santo não é o Pai. O Espírito Santo é diferente do Pai. Mas, indo para o centro, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Então não são 3 deuses, mas é um único Deus. E essa afirmação de que Deus ele é único, ela é uma afirmação fundamental, é algo que precisa estar bem definido, porque é exatamente assim que as Escrituras apresentam o Deus único e verdadeiro. Muita gente costuma dizer assim, mas a palavra trindade, ela só apareceu mais tarde, por exemplo, ali depois dos concílios da igreja. E na Bíblia você não encontra o termo trindade. De fato, como nós já dissemos, a palavra trindade não está escrita literalmente na Bíblia. Porém, aquilo que ela descreve está presente. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são revelados na Escritura. Porém, o termo trindade, ele foi usado posteriormente para nomear e resumir essa verdade que está na Bíblia. Ou seja, a realidade que esse termo expressa não nasceu depois. Essa realidade sobre a trindade, ela já estava revelada na palavra de Deus. Também é comum ouvir o seguinte: então a trindade ela foi inventada nos concílios, como por exemplo o concílio de Nicéia, o concílio de Constantinopla. E não, na verdade, o que esses concílios eles fizeram foi formular e esclarecer o entendimento da igreja, porque estava havendo controvérsias, estavam surgindo heresias ensinando o ensinamento sobre quem Deus é. Afinal, nós como seres humanos, nem sempre nós conseguimos compreender as coisas de imediato. Muitas verdades, elas são entendidas com mais clareza de forma progressiva, ao longo do tempo.
à medida que a igreja ela vai examinando essas verdades à luz da palavra de Deus. Então nós precisamos entender que a Trindade não começou a existir em nenhum concílio. A Trindade já era verdadeira muito antes. Na verdade, Deus, desde sempre, desde a eternidade, ele foi um ser triuno. Ele é um ser triuno. O que aconteceu foi que, para proteger a fé bíblica e evitar distorções, a igreja registrou definições doutrinárias, isto é, ela organizou o ensino. Então, a igreja não criou a Trindade. Ou seja, o entendimento humano é que foi sendo desenvolvido para buscar entender isso e definir a doutrina, definindo o ensino. E não foram os concílios, então, que criaram a Trindade, como a gente fala isso, porque a Trindade já existia. A realidade da Trindade já estava revelada na Bíblia. Afinal, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são eternos desde o começo, eles sempre existiram e nunca foram criados. Bom, seguindo aqui na nossa lição, nós temos o nosso texto áureo, que é o nosso texto principal, nosso texto base da lição, que está em Mateus capítulo 3, versículo 17. E o texto áureo vai dizer assim: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E neste texto aqui, nós vemos o pai afirmando que a filiação do filho amado, mostrando a todos que ali estavam que aquele que ali estava sendo batizado por João era o seu filho amado, e mostrando também que Jesus, ele era o filho em quem Deus, o Pai, tinha prazer e alegria. E nós vamos comentar mais a fundo aí dessa passagem, pois ela é muito importante para o entendimento da doutrina da Trindade. Aí nós temos a nossa verdade prática, que fala assim: a doutrina da Trindade, e só para ficar bem claro aqui, doutrina quer dizer estudo, quer dizer ensino. Neste caso, estudo e ensino sobre a Trindade. E ele é central à fé cristã, ou seja, o fato de nós entendermos que Deus ele subsiste em três pessoas distintas, que não são três deuses, mas é apenas um único Deus, que subsiste em três pessoas diferentes. Diferentes porque o Pai é um, o Filho é outro e o Espírito é outro. Mas os três juntos, em unidade, eles formam um único Deus. Um só Deus em três pessoas que coexistem e atuam harmoniosamente na obra da redenção. E eu elenquei aqui os objetivos da lição de hoje, que são, primeiro, explicar a revelação da Trindade no batismo de Jesus. 2, mostrar a unidade e a distinção das pessoas divinas à luz das Escrituras. E terceiro, enfatizar a importância da doutrina trinitária para a fé cristã. Então vamos agora para a nossa leitura bíblica em classe. Alguém pode ler para mim Mateus capítulo 3, de 13 a 17, por favor? Pode ler aí na sua Bíblia, se quiser pode usar aqui a tela. Pode ler. Então veio Jesus da Galiléia com João vindo do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, subiu logo da água.
E eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Obrigado. Bom, esse texto de Mateus 3, de 3 a 17, ele nos diz ali que Jesus ele vem da Galileia até João, ali no Rio Jordão, para ser batizado. Aí João vai e tenta impedir. Fala, peraí, eu que quero ser batizado pelo Senhor e o Senhor vem a mim? Aí Jesus responde: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Aí João vai e batiza Jesus. E quando Jesus ele é batizado, ele sai logo da água, os céus se abrem e o Espírito de Deus ele vem e desce em forma corpórea como uma pomba e vem sobre Jesus. Aí uma voz dos céus, eles ouvem a voz do céu que diz assim: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E agora, antes de nós entrarmos nos detalhes aqui, eu quero que vocês notem uma coisa muito simples. Nesta cena, nós vemos as 3 pessoas da Trindade e elas estão juntas ao mesmo tempo. Nós vemos Jesus ali sendo batizado, nós vemos o Espírito Santo descendo de forma corpórea, como de pomba, e a voz do Pai dizendo: este é o meu Filho amado. Ou seja, não é Deus mudando de forma, não é Deus tirando máscara, não é Deus, uma hora é o Filho, outra hora é o Pai. Não, os 3 estão juntos ao mesmo tempo. As pessoas estão ali simultaneamente. E não são 3 deuses independentes. Porque a Escritura, a Bíblia inteira, ela não dá lugar para que a gente tenha uma fé politeísta, que nós criamos em mais do que um Deus. Deus é um só, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Então ele está se revelando em toda a Bíblia como um único Deus, em sua triunidade. Deus é 3 em 1. Então guardem isso. Mateus capítulo 3, de 3 a 17, é uma janela para que nós possamos enxergar a Trindade. A palavra-chave da nossa lição é Trindade. E assim nós vamos para o nosso primeiro ponto da lição: a revelação trinitária do batismo de Jesus. O primeiro subponto vai falar do batismo de Jesus, a obediência de Cristo. Então nós vamos por partes agora, né? Primeiro, por que Jesus ele foi batizado? Isso é uma pergunta que muita gente faz, porque a Bíblia fala que o batismo de João é o batismo do arrependimento. Só que a Bíblia é muito clara: Jesus ele é santo e Jesus ele é sem pecado. Então Jesus ele não está indo lá em arrependimento, confessar pecados, ou para que ele comece uma vida nova, como se ele fosse um pecador arrependido. Então, por que Jesus entra nas águas para ser batizado por João? E a essa pergunta é Jesus mesmo quem nos responde, quando ele diz: assim nos convém cumprir toda a justiça. E o que esse cumprir toda a justiça que Jesus está se referindo, né? O que é esse cumprir toda a justiça que está se referindo? Nós podemos começar dizendo que cumprir toda a justiça é cumprir tudo que é justo. Neste caso, inclusive, principalmente, Jesus estava demonstrando ser justo quando, como homem, em tudo ele estava se colocando em atitude de obediência ao Pai, para que em tudo ele pudesse se identificar com a humanidade pecadora, porém sem pecado. Bom, com isso, podemos dizer neste sentido que nós aprendemos que Jesus ele está obedecendo ao plano do Pai, inaugurando publicamente seu ministério, identificando-se com a humanidade, com o povo que ele veio salvar, e reconhecendo
o ministério de João Batista. João Batista foi o precursor de Jesus. Foi aquele que a Bíblia diz que ele viria para preparar o caminho do Senhor. Ou seja, ele seria aquele que apontaria quem Jesus era. Como Jesus sendo prometido, o Messias prometido nas Escrituras. Inclusive, é de João Batista que sai a seguinte declaração. A seguinte declaração: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E tudo isso é muito forte. Jesus ele não precisava do batismo por causa dele, pois ele não tinha pecados para se arrepender. Mas nós é que precisávamos ver ali o início visível da missão que iria ser culminada na cruz. É como se Jesus estivesse dizendo: eu vim para estar no meio do meu povo, carregar sobre mim a culpa do meu povo e cumprir perfeitamente a vontade do meu Pai. Então nós vemos na cruz que o pecado que foi castigado em Jesus não era o dele, mas era o nosso pecado. Porque Jesus veio para morrer em nosso lugar, por causa dos nossos pecados. Então, desde o batismo de Jesus, Jesus está ali se identificando conosco, se identificando com a humanidade pecadora, como diz a Bíblia em Hebreus capítulo 4, versículo 15, onde nos fala o seguinte: porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, ou seja, como um ser humano, como nós, em tudo ele foi tentado, porém sem pecado. E aqui eu vou trazer uma aplicação pastoral para essa classe de estudos da IBD, principalmente para quem serve, para quem deseja servir na obra de Deus. Ministério que ignora a obediência já começa errado, já começa torto. Jesus, sendo quem ele é, ele começa com obediência e submissão ao Pai. E isso já serve de ensino e de exemplo para nós. Subponto 2 vai falar a descida do Espírito Santo, a unção para o ministério. Então, depois o texto, ele diz que o Espírito de Deus, ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E percebam, isso é uma manifestação visível. A Bíblia escolhe uma linguagem para nos ajudar, como pomba. Então não quer dizer que o Espírito Santo seja uma pomba, quer dizer que houve ali um sinal perceptível, uma forma visível que ajudou a testemunhar a descida do Espírito Santo sobre Jesus. E por que o Espírito Santo ele desce? E aqui nós precisamos falar com clareza. O Espírito Santo, ele não desceu para regenerar Jesus. Jesus, ele não tem pecado. Jesus, ele não precisava nascer de novo. O Espírito Santo, ele desce como unção e como capacitação para o ministério, para o exercício público do ministério de Jesus. O Messias prometido nas Escrituras. Então a Bíblia mostra Jesus como Messias, que é ungido. Então Messias e Cristo trazem essa ideia de unção, de capacitação especial para essa missão especial. Inclusive, isso aqui está de acordo com o que as Escrituras falam lá desde o Antigo Testamento, de acordo com as profecias. Por exemplo, Isaías 11:2 vai profetizar sobre ele, dizendo: repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Isaías 42:1 vai dizer: pus o meu Espírito sobre ele. E quando Jesus ele lê na sinagoga o texto de Isaías, o Espírito do Senhor está sobre mim, ele diz: hoje se cumpriu esta palavra diante de vocês. Então ele está assumindo publicamente, isso aqui se cumpriu. Então o batismo de Jesus, ele é uma espécie de marco público. O Filho se apresenta,
o Espírito é quem testemunha e unge o Pai, dá testemunho de que ele aprova o Filho. Terceiro subponto. Estou indo meio rápido. Tem aqui alguma dúvida? Então tá bom, vamos prosseguir. A voz do Pai, a aprovação celestial. Então vem a declaração, né, do Pai. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então percebam, esta declaração, ela é carregada de doutrina, ela é carregada de ensino. Então primeiro, ela mostra que o Pai e o Filho não são a mesma pessoa. O Pai fala sobre o Filho. Segundo, ela mostra que Jesus ele não é apenas um profeta ali. O Pai o chama de Filho num sentido único, o Filho amado. Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Terceiro, essa afirmação ela não cria a filiação de Jesus naquele momento, né? Ela proclama, ela autentica diante dos homens que aquilo já é verdade desde a eternidade. O Filho é o Filho. Então, na cena do batismo, nós temos uma imagem simples e poderosa da Trindade. 3 pessoas, uma única obra, uma única revelação, um único Deus. E aqui nós chegamos na sinopse, né, dessa primeira parte, né, o resumo dessa primeira parte, que é o seguinte: a revelação da Trindade no batismo de Jesus confirma que o Pai, o Filho e o Espírito Santo coexistem eternamente e atuam harmoniosamente na obra da redenção. E aqui nós chegamos no ponto 2 da nossa lição, que vai falar a distinção e a unidade das pessoas divinas. E aqui nós entramos no coração doutrinário da aula de hoje: distinção e unidade. E o subponto 1 vai falar unidade e distinção pessoal. Um só Deus em essência, 3 pessoas distintas. A doutrina bíblica, ela afirma 2 coisas ao mesmo tempo. Primeiro, Deus, ele é um só. Isso é o monoteísmo bíblico. 2, esse Deus único, ele subsiste eternamente em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. E aqui eu gosto de falar bem devagar, para ninguém se perder. O Pai não é o Filho não é o Espírito Santo, e o Espírito Santo não é o Pai. Mas o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Não são 3 deuses, é um único Deus. E como que a Bíblia ela nos ajuda a perceber essa distinção? Pelas suas ações e como essas pessoas do ser que é Deus se relacionam. Quer dizer, o Pai é quem planeja, elege e envia o Filho. O Filho obedece ao Pai e executa a obra expiatória. O Espírito ele aplica os benefícios da salvação. O Espírito ele também unge, capacita, envia, testifica, consola, convence, guia e santifica. Então agora observe, se o Pai e o Filho eles fossem a mesma pessoa, várias falas que estão no Novo Testamento não teriam nem sentido. Por exemplo, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Como que alguém poderia ser pai dele mesmo? Não faz um sentido bíblico. A linguagem das Escrituras é uma linguagem relacional. O Pai com o Filho com o Pai, o Espírito Santo se relacionando com eles, e o Espírito Santo é aquele que procede e aplica. Explicando melhor, o Pai envia o Filho obedece ao Pai, o Espírito procede, é aquele que é enviado do Pai e do Filho para tornar a salvação real em nós, nos convencendo, nos regenerando, nos santificando e nos guiando. Por isso dizemos, o Espírito procede e aplica os benefícios da redenção nas nossas vidas. Sobre o ponto 2.
vai falar da pluralidade no Antigo Testamento. Então nós vamos ver no Antigo Testamento vislumbres da pluralidade do Deus que é três, que é triuno no Antigo Testamento. Alguém pode dizer assim: mas essa ideia de Deus ser três vai aparecer no Novo Testamento. E nós sabemos que não, né? O Antigo Testamento, nós vamos ver que ele é totalmente monoteísta. Mas ele nos traz sinais da pluralidade de Deus. Por exemplo, Elohim, a palavra que é traduzida por Deus, em várias passagens do Antigo Testamento, é uma palavra que está no plural. Porque a terminação im no hebraico é como se fosse o S nosso no português. Então, Elohim a ideia não de Deus, mas de deuses, né? Aí, ela aparece, essa palavra, em Gênesis 1:1, onde fala: no princípio criou Elohim. Elohim, Deus, né? No plural. Só que o verbo criar, que é o bará, ele está no singular. Então ficaria sem sentido. No princípio criou deuses. Não. No princípio criou Deus, né? Porque Deus é uma palavra, Elohim já é uma palavra plural nela mesma, mas ela é traduzida como Deus. Então, essa forma plural, né, ali, que ela é decidida por um verbo no singular, não obriga o Elohim a ser traduzido por deuses. Embora o Elohim seja uma palavra que está no plural. Entendeu? Tem alguma coisa? Tá bom. Gênesis 1:26, nós vamos ver assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, no plural. Gênesis 3:22, eis que o homem é como um de nós. Gênesis 11:7, Deus falando: desçamos e confundamos. Então, Deus não está ali sem ninguém, estava assim sozinho, né? Eu estou como se eu estivesse encenando, eu estou falando com alguém aqui, eu estou sozinho, né? Ali, com força de hábito, né? Há uma pluralidade real dentro da unidade divina que é Deus. Então o Antigo Testamento, ele não vai desenhar tudo, né? Não vai deixar tão claro como nós vemos no Novo Testamento, mas ele vai nos deixar pistas que depois ficam muito claras por meio da vida de Jesus. Terceiro subponto: a Trindade explicitada no Novo Testamento. A gente vê que no Novo Testamento isso vai aparecer com mais luz, né? Na forma ali do batismo, né? Na fórmula batismal ali, em Mateus 28:19, onde está, Jesus fala assim: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas note uma coisa, ele fala assim, em nome, no singular. Ele não fala nos nomes. Então ele fala no nome, então, porque é um único nome, é um único Deus, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então é um único nome, é uma única autoridade divina, é uma única essência, porém três pessoas. Nós vemos também ela explicitada na bênção apostólica, em 2 Coríntios 13:13, que é o texto onde nós temos a famosa bênção apostólica, até que é falada, né, proclamada no final dos nossos cultos, onde diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Então, na bênção apostólica, nós vemos três pessoas mencionadas ali de modo equilibrado em seus contextos de atuação, sem inferiorizar nenhuma das pessoas divinas. Agora quero fazer uma observação aqui sobre essa bênção apostólica, que como professor eu não posso deixar de mencionar isso aqui, sobre essa questão da ordem em que as pessoas da Trindade elas aparecem nela. Você vê na bênção apostólica, parece que inverte as coisas. Aparece assim: Filho,
Pai e Espírito, em vez do normal que é Pai, Filho e Espírito. E essa ordem, ela tem um sentido pastoral e cronológico sobre a redenção que ocorre por meio do Evangelho. Essa ordem ela não trata de hierarquia. Por quê? Primeiro vem a graça do Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, a graça por meio do Filho vem primeiro. Então, Paulo, ele começa essa bênção apostólica primeiro por Cristo, porque é por meio de Jesus que a graça nos é apresentada e a graça nos alcança. Jesus, ele é o mediador, Jesus, ele é o caminho, Jesus, ele é a porta de acesso ao nosso Deus. Aí depois vem o amor de Deus, o Pai. Então, em seguida, essa bênção ela aponta para a fonte do plano de salvação. O amor do Pai que envia, que acolhe e que nos adota. E em terceiro, a comunhão do Espírito. Então, por fim, essa ordem da bênção apostólica, ela destaca quem aplica e quem mantém essa vida de Deus em nós. O Espírito que nos une a Cristo e a sua igreja e faz a graça de Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, serem experimentados. Então, resumindo tudo isso numa frase, para entender melhor sobre essa explicação da bênção apostólica. Paulo, ele começa com o Filho, porque é pela graça de Cristo que nós chegamos ao amor do Pai, e é o Espírito quem nos faz viver isso em comunhão com Deus. E na obra da salvação nós temos também a seguinte estrutura: o Pai planeja e envia, o Espírito ele realiza a redenção e o Espírito ele aplica a redenção no nosso coração. Então, aqui nós temos o resumo desse ponto 2 da lição, onde vai dizer: a unidade e a distinção das pessoas divinas mostram que a Trindade não é três deuses, mas um só Deus em essência, revelado como Pai, Filho e Espírito Santo. Eu sei que eu já dei bastantes exemplos aqui de desenho, mas deixa eu ver se consigo fazer uma dinâmica aqui. Peraí. Deixa eu olhar aqui. O que vocês estão vendo? Deixa eu ver isso aqui. O que vocês estão vendo aqui? 3 copos. Certo. Uma pilha. Uma pilha. Uma pilha. Uma pilha, uma torre. Certo? Eles são um único copo? São 3 copos. Mas eles formam uma única figura. Uma única torre. Eu sei que isso aqui é só uma ilustração, né? Porque Deus não, ele é infinito, né? Corpos eles são finitos, né? Mas ajuda até a memorizar, não explica plenamente, mas vocês podem ver. É uma única figura, mas são 3 corpos. Bom, então vamos para o nosso último ponto da lição aqui. A relevância da Trindade para a fé cristã. E agora eu vou ser bem direto então, né? Por que a doutrina da Trindade ela é indispensável para a fé cristã? Porque ela revela quem é o Deus do Evangelho e protege a igreja de crer num Deus diferente do que a palavra de Deus nos revela. O subponto 1 vai dizer desenvolvimento doutrinário da Trindade. Então, primeiro, a Trindade não é uma invenção tardia, né? Ela emerge das Escrituras como revelação progressiva do Deus vivo. A Bíblia afirma com muita ênfase, toda a Bíblia, Deus ele é um só. Deus ele é único. Nós temos Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, conhecido até como o Shema Israel, que quer dizer ouve, ó Israel. E diz assim Deuteronômio 6,4: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor.
Nós vemos até mesmo Jesus citando o Shema Israel. Em Marcos 12, 29, ele fala assim: e Jesus respondendo-lhe, lhes disse: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Só que, à medida que a revelação ela avança, Deus ele vai se dando a conhecer com mais clareza como Pai, Filho e Espírito Santo. Esse Deus que é único. No Novo Testamento, isso aparece de forma muito concreta. O Filho vem ao mundo, ele é revelado e identificado. O Espírito Santo ele é apresentado como uma pessoa que guia, fala, convence e nos conduz à verdade da palavra. João 16, 13. Né? Então a igreja cristã, ela não criou a Trindade. Ela apenas foi organizando a linguagem para confessar corretamente aquilo que a Bíblia já ensinava. Por isso, nos primeiros séculos, quando surgiram ensinos dizendo que Jesus era apenas uma criatura exaltada, a igreja precisou responder a isso. Então, o concílio de Nicéia, que ocorreu no ano 325, ele afirmou: o Filho, ele é da mesma substância do Pai, não criado, não inferior em divindade. Depois, quando surgiram falsos ensinos, rebaixando a pessoa do Espírito Santo, veio o concílio de Constantinopla, em 381, que reafirmou a divindade do Espírito Santo. E o resultado prático dessa compreensão, até na nossa espiritualidade, até no nosso relacionamento, né, que como cristão nós nos relacionamos com Deus, né, como Paulo ensina, o cristão, ele se aproxima do Pai por meio do Filho, no poder do Espírito Santo. Efésios 2, 13 e 18 vai dizer assim: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Então, até mesmo quando a gente ora, né, nossa oração, nós seguimos esse ensino trinitário, porque Jesus nos fala em João 16, 23, na verdade eu vos digo, que tudo quanto pedides ao Pai no meu nome, Ele vos há de dar. Então, quando nós oramos, né, a Deus, a maneira correta de nós orarmos é nós orarmos ao Pai, no nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, ungidos e dirigidos pelo Espírito Santo. Então, não é eu ficar orando, orar para Jesus, orar para o Espírito Santo. Não, eu oro ao Pai, na autoridade no nome de Jesus, ungido e dirigido pelo Espírito Santo. Isso na questão das nossas petições. Mas na questão da nossa comunhão, eu posso me relacionar com qualquer uma das pessoas da Trindade. Eu posso adorar ao Filho, posso adorar ao Pai, posso adorar ao Espírito Santo. Mas a ordem das nossas petições, nós pedimos ao Pai, no nome de Jesus, na unção e no poder do Espírito Santo. Quer dizer, a expressão da nossa vida cristã, na prática, é uma expressão trinitária. As três pessoas. Subponto 2. Implicações doutrinárias. Negar ou distorcer a Trindade gera heresias com consequências sérias. E a lição aqui da nossa revista, ela vai citar aqui algumas heresias. Vai falar sobre o triteísmo. O que o triteísmo ensina? Ele ensina como se fossem três deuses separados. Isso destrói o monoteísmo bíblico, porque a Escritura diz que para nós há um só Deus. 1 Coríntios 8, 6. Nós temos o unitarismo.
O unitarismo, ele afirma que só o Pai é Deus e nega a divindade do Filho e do Espírito. Até em algumas encenações que fazem nas igrejas por aí, eles colocam ali, aqui está Deus, aqui está o Filho e aqui está o Espírito. Não! Deus, ele é Pai, Filho e Espírito. Você não pode separar Deus do Filho e do Espírito. Deus, ele é o Pai, o Filho e o Espírito. Não pode fazer essa separação. Então, o unitarismo faz isso. Ele vai dizer que o Pai é Deus. Não, Deus é Pai, Filho e Espírito. Então, a Bíblia ela declara a divindade de Cristo em João 1:1. Não fala, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E ela identifica o Espírito Santo com Deus também em passagens como Atos, capítulo 5, versículos de 3 a 4, onde ele vai dizer lá, aquela passagem, né, que Pedro, ele fala para Ananias, por que Satanás encheu o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo? Se você retivesse parte do bem ali, não ficava para você? Por que você fez isso? Se você guardasse, né, não ficava para você? Bendita não estava no seu poder? Por que você formou esse desejo no seu coração? Você não mentiu aos homens, mas você mentiu a Deus. Ele estava falando que mentiu ao Espírito Santo e termina falando, você mentiu a Deus, porque o Espírito Santo é Deus. Aí temos outro que é o unicismo. Ele crê que Deus, né? O unicismo, tem outra palavra que é modalismo também. Unicismo, também conhecido como modalismo. Ele diz que Deus ele é uma pessoa só, que se manifesta em formas diferentes. Porém, no batismo de Jesus, como nós vemos as 3 pessoas ali simultaneamente. O Filho é batizado, o Espírito desce, o Pai fala com voz audível. Isso mostra uma distinção real. E por que esses ensinamentos heréticos eles são tão graves? Porque a doutrina da Trindade ela é inseparável do Evangelho, pois o Deus que salva é o Deus que se revela, e a própria vida eterna está ligada a conhecer a Deus e a Jesus Cristo de forma correta, de forma como ensina a Bíblia, conforme João 17:3. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, fechando aqui, a Trindade ela é indispensável, porque ela garante que nós estamos adorando e confiando no Deus verdadeiro. Neste Deus que ele é Pai, Filho e Espírito Santo. E esse ensino bíblico, ele preserva a integridade do Evangelho. Aqui nós chegamos no resumo da nossa última parte, que fala: a doutrina da Trindade é indispensável para a fé cristã, pois revela o Deus que salva e garante a integridade do Evangelho. E aqui é a nossa conclusão. Então, a conclusão de hoje, ela é simples e profunda. Crer na Trindade é crer no Deus que salva. E essa doutrina não é para uma briga ou para discussão no meio da igreja, né? É fazer discussões teológicas, é para que nós possamos adorar com entendimento, para viver uma fé bíblica e para não sermos levados por qualquer vento de doutrina. Em razão de tudo isso que nós vimos hoje, a doutrina da Trindade deve ser confessada e ensinada como um fundamento inegociável da fé cristã. Amém? Amém. Agora, só revisando o conteúdo para a gente fechar aqui. Por que Jesus desceu as águas do Jordão para ser batizado por João Batista, se ele não precisava ser batizado como expressão de arrependimento? Quem pode responder? Eu coloquei que é para ser exemplo e fazer a lei. Mais alguém? Para iniciar seu ministério.
exortação à humanidade, para a validação do seu ministério. Já estava iniciando, mas ali foi uma validação que iria acontecer daqui uns 3 anos da frente. Parabéns. Tudo certo. Então, resumindo, ele foi se basear para se identificar conosco e para cumprir toda a justiça. Segundo, vamos lá para o segundo. O que significava a manifestação visível do Espírito no batismo de Jesus? É difícil essa? Eu escrevi que é para que nós possamos, a comunidade pudesse conhecer verdadeiramente o Espírito Santo, saber que ele estava presente junto com Jesus. É um sinal. Dito isso. É um sinal. Que ele se... Ali foi a manifestação visível, né, de que Jesus estava sendo ungido, né, pelo Espírito Santo, né, por início do seu ministério. Terceiro, vamos lá. O que afirma a doutrina da Trindade no que diz respeito à unidade e à distinção pessoal de Deus? Essa está fácil, não falei? Todo estudo nós falamos sobre isso. É que eles são 3 pessoas distintas, mas com um só pensamento. Então, Deus é um, Jesus é outro, Espírito é outro. Mas existe uma unidade entre os 3, que o pensamento é sempre único. Eles falam um só, né? Que Deus faz, Deus ordena, Jesus executa e o Espírito Santo aplica, formando um só, né, que é a Trindade. Mais alguém? Na verdade não é que é um só pensamento, são uma só essência. É a mesma substância, mas em 3 pessoas distintas, né? Não é uma única pessoa. Quarto, qual a relevância do desenvolvimento doutrinário da Trindade para a fé cristã? Esse foi o nosso finalzinho aqui, né? Tá difícil? Preservar a verdade do Evangelho e a integridade da revelação de Deus. Agora essa aqui eu quero ver de nós. Né? Explica a diferença entre triteísmo, unitarismo e unicismo. E aí, quem prestou atenção aí? Aí você apelou, hein? Quero ver quem consegue. Bom, vamos lá. Alguém quer falar? O Triteísmo. 3 deuses separados. Unitarismo. um só Pai. Só Deus só o Pai é Deus. Aí nega a divindade do Filho e do Espírito. E o unicismo? Só que nós queremos que fez Deus não? Heresia. Só esse que eu não entendi. Só heresia. O unicismo, ele ensina ali que Deus ele se manifesta de formas diferentes. Então é a mesma pessoa, só que ela se manifesta de formas diferentes. Não. São pessoas distintas. Antônio, Benjamin fala que é um só Deus, mas são 3 pessoas, cada um no seu papel. Eu acho da hora. Sabedoria das crianças. Cada um no seu papel. Então eu vou encerrar essa lição de hoje perguntando aqui. Você quer aproveitar a lição desse trimestre para afirmar e fortalecer sua fé? Vocês querem? Então, eu estou feliz, a classe está cheia. Glória a Deus por isso. Não falte nas próximas aulas. Venha para a nossa próxima aula, já preparado, como nós já dissemos. Pega aí a sua lição da próxima semana. A lição da próxima semana vai ser o tema o Deus Pai. Leia ela durante a semana, anote as suas dúvidas
traga aqui para nós discutirmos juntos. Não perca a aula da semana que vem. Então, venha, traga a sua revista, traga a sua Bíblia, venha com humildade, venha com sede e principalmente peça ao Espírito Santo para iluminar o seu entendimento e o entendimento de nós professores aqui também. Porque sem o Espírito Santo, a gente pode até formular e decorar conceitos, mas com ele a palavra ela se abre, ela se revela ao nosso coração e nós nos rendemos em uma adoração verdadeira ao nosso Deus. Amém? Amém. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus eu quero te agradecer, Senhor, por esta lição maravilhosa, essa lição rica, essa lição profunda, Senhor, em que nós começamos hoje, estaremos estudando, Senhor, aqui mais 12 lições, Senhor, para nos aprofundarmos no conhecimento de quem é o Senhor e de como o Senhor se revela nas páginas da Bíblia, Senhor. Abre o nosso entendimento, que nós possamos, Senhor, ter a revelação, Senhor, aqui, Senhor. Que não seja somente ensinos, mas que esses ensinos venham nos trazer transformação nas nossas vidas. Venha mudar as nossas vidas. Venha nos edificar, Senhor, que possamos crescer na fé e no conhecimento diante da Tua presença, Senhor. E assim eu oro e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.